A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Essa lição é a última lição do primeiro trimestre do ano 2022, na nossa revista CPAD, que falou sobre as Sagradas Escrituras. Então, assim, se você acompanhou essas lições desde o começo aí de janeiro até agora, a gente está aqui no final já no mês de março, caminhando para o final do mês de março. Se você assistiu às aulas, seja no EBD em Foco, seja na sua igreja ou em outro canal do YouTube, se você leu a revista, se você se dedicou em aprender o conteúdo, eu tenho certeza que você está terminando essa revista de uma maneira diferente de como você começou. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, muito provavelmente você vai ver que melhorou, que houve uma transformação. Aqui a gente já tira uma primeira lição quando se trata de educação cristã, que é o tema dessa lição aqui que nós estamos estudando. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a educação cristã ela é transformadora. Diante da exposição do texto bíblico, diante da exposição de ensinos bíblicos de maneira geral, nós não podemos ficar indiferentes. Tem que acontecer alguma coisa. Ou a pessoa vai repudiar, que acontecia muitas vezes com Jesus. Jesus ensinava e muitas vezes os fariseus, os escribas principalmente, eles repudiavam o ensino de Jesus. Ou acatar, abraçar e passar por uma transformação. Mas indiferença não pode acontecer. Então, a educação cristã ela tem que causar alguma mudança, alguma transformação, alguma atitude na vida da pessoa. E se você acompanhou essas aulas assistindo no YouTube ou na sua igreja ou lendo a revista, muito provavelmente você foi impactado de maneira positiva. E se você está aqui me assistindo, é porque você teve uma transformação para melhor e você abraçou esse conteúdo. Independente da maneira que esse conteúdo foi exposto para você, se foi de uma maneira didática ou não, a transformação aconteceu. Eu penso assim, que a educação cristã, principalmente, que está dentro do contexto da educação cristã, ela sempre vai causar um impacto na vida de alguém. É claro que, se o educador cristão se capacitar, se preparar, se dedicar para ministrar uma boa aula, essa transformação ela vai ser muito maior. Essa transformação ela vai ser muito mais positiva. O aprendizado vai ser muito maior. Então, a escola bíblica dominical, do meu ponto de vista, ela tem que acontecer. Eu já estou dando aula, viu? Já estou dentro do conteúdo. Tópico 1 aí, o escritor da revista já começa a falar da escola dominical. Então, a escola dominical, ela tem que acontecer na igreja. A igreja, ela tem que ter um momento de ensino bíblico. Seja uma célula, seja escola bíblica, seja um culto de ensino, não sei qual a estratégia da sua igreja, mas a igreja tem que ter esse momento de estudo bíblico. Esse momento de estudo bíblico, ele sempre vai trazer algo positivo para a igreja, para a vida das pessoas. Isso é um fato. Agora, quando ele for feito, realizado de uma maneira organizada, seguindo um currículo, seguindo uma estratégia, uma metodologia, com professores capacitados, esse ensino ele vai ser muito mais transformador, ele vai ser muito impactante na vida das pessoas e não somente das pessoas da igreja, mas da comunidade em geral que aquela igreja está inserida, porque ali vai ter crentes comprometidos com o evangelho, crentes transformados que entenderam o que é o evangelho e vai pregar o evangelho. Então toda a comunidade, todo o reino de Deus se beneficia de uma educação cristã transformadora, uma educação cristã organizada, estruturada, e isso é o que nós vamos falar aqui nessa aula. Esse vídeo é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Eu vou destacar alguns pontos dentro dessa lição. Sabemos que é uma lição muito profunda. Eu coloquei aqui temas que, se a gente for detalhar, são 2 horas de aula, cada tema desse. Então a gente vai meio que dar um direcionamento aqui nessa aula. A gente vai falar de currículo, que é um tema muito profundo. A gente vai falar da questão do estudo da Bíblia que, segundo alguns estudiosos da área, chamam de educação por princípios. Vou indicar aqui alguns livros, por exemplo, o livro da professora Gleides Domingues, que fala sobre educação por princípios. A gente vai falar da questão da transferência de conhecimento, que muitos pensam que educar é transferir conhecimento, e não é isso. Por isso eu vou até indicar aqui também o livro do pastor Marcos Tully, o ensino participativo na escola dominical, que mostra que nesse livro aqui ele enfatiza que o ensino verdadeiro não vem através de um professor que é dono do conhecimento e vai transferir esse conhecimento, não, mas através da participação, interação.
a gente vai falar do padrão ético e moral da palavra de Deus. Quando a gente falar de ética e moral, também é outro assunto que demanda muito tempo, né? Falar de valores morais absolutos, relativismo. Vamos falar um pouco da grande comissão ali em Mateus 28. Jesus manda ensinar as pessoas, no caso, a gente vai entrar nesse detalhe aí. E por último, né, aqui sobre a questão da capacitação dos alunos, a leitura e o aprendizado. Eu vou aqui destacar, assim, que o aluno da EBD, o aluno, vamos colocar assim, aquele crente comum, que não tem nenhum cargo na igreja, que participa dos cultos, será que ele consegue desenvolver uma mentalidade diferenciada para que ele tenha a capacidade de estudar um texto bíblico sozinho e fazer interpretação? A gente vai debater isso aqui também, porque a gente tem que ter muito cuidado para não entrar em dois extremos. Um extremo é só o pastor, só o teólogo pode interpretar o texto bíblico. Esse é um extremo. Tá? E aí o restante do povo não tem essa capacidade. O outro extremo é qualquer pessoa com qualquer formação pode fazer a interpretação de qualquer texto bíblico de forma profunda. Também isso é outro extremo. A gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo vai ter essa capacidade. Até mesmo quem é formado em teologia, quem tem um conhecimento profundo, precisa recorrer a livros para entender mais os textos bíblicos. Eu vou apresentar aqui o comentário de Mateus, do D.A. Carson, que eu comprei essa semana para me preparar para a próxima lição, que é sobre o Sermão do Monte. Então, o comentário de Mateus, eu vou estudar esse comentário de Mateus para ministrar as aulas sobre o Sermão do Monte. Então, eu sou formado em teologia, tenho especialização em interpretação bíblica, mas eu preciso de um recurso a mais, eu preciso de alguém para me auxiliar. Então, a gente tem que equilibrar essa questão. Então, o crente comum, ele pode sim, né? O crente comum, não me interprete mal, tá? Eu estou falando aquele crente que não tem cargo na igreja, que não tem curso de teologia, ele pode sim fazer uma interpretação do texto bíblico, mas ele precisa de auxílios, ele precisa recorrer a auxílios. Tá? Então, a gente vai entrar nesse ponto. Vamos lá. Primeiro tópico aí, a gente vai falar sobre a questão da Bíblia, é o livro central, né? No caso, é o livro texto da Escola Bíblica Dominical. O texto bíblico é o principal. A gente que trabalha com educação cristã, a gente tem o propósito de ensinar o quê? Bíblia. Basicamente isso. A gente tem que se guiar pelo texto bíblico. Eu tenho um material de educação cristã. Eu falo de educação cristã há muito tempo no EBD em Foco. Tá? Quem me acompanha no EBD em Foco, há muito tempo eu falo de educação cristã. Eu tenho cursos para professores da EBD. Desde 2016 o EBD em Foco está funcionando. E desde 2016 eu tenho essa preocupação de falar de educação cristã. Então não é de hoje que eu venho falando de educação cristã. No EBD em Foco nós temos um curso gratuito para professores da EBD. Se você acessar o nosso site ebdemfoco.com, além dos slides que nós temos das lições, aula em vídeo, áudio, PDF, um monte de conteúdo que tem lá, a gente tem lá bem no menu. Se for no computador aparece do lado, se for no celular aparece em cima. Né? Treinamento para professores da EBD. É gratuito, você não precisa cadastrar. Nesse treinamento, eu falo dos 4 Cs de educação cristã. Primeiro C, conhecimento bíblico. Olha só, tudo a ver com a lição. Primeiro C, conhecimento bíblico. Segundo C, conhecimento das doutrinas. Terceiro C, conhecimento do assunto. E quarto C, conhecimento de didática. Então, eu faço essa abordagem dos 4 Cs de educação cristã. E eu sempre falei da importância do conhecimento bíblico, de conhecer a Bíblia, de interpretar corretamente a Bíblia, de ter a Bíblia como base, que as lições têm que ser baseadas na Bíblia. Se você vai pregar um sermão, você tem que se basear na Bíblia. Então, eu tenho me esforçado nesse sentido de falar da importância da centralidade da Bíblia no ensino cristão. O escritor da revista colocou aqui, escola dominical. Eu prefiro falar escola bíblica, porque ela não precisa ser necessariamente no domingo. E logo aqui no primeiro parágrafo, na verdade no segundo parágrafo, ele coloca assim: o currículo da escola bíblica preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Então, o que é um currículo? Um currículo é uma organização do conteúdo que vai ser ministrado dentro de um contexto maior, assim, vamos colocar assim, temos a centralidade, o tema central, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e dentro da Bíblia nós vamos pegar temas e fazer aplicações práticas na nossa vida, no nosso cotidiano. Aqui no livro da professora Gleides, que ela fala aqui nesse aqui, Educação Cristã Bíblica, né? Professora Gleides Domingues, eu tive aulas com ela quando eu fiz um mestrado em teologia na Fabapar, não cheguei a finalizar o mestrado, mas eu tive o prazer de conhecer alguns professores, comprei alguns livros, e nesse livro aqui ela fala assim, ó,
Educação por princípios é uma maneira de ensinar e aprender que coloca a palavra de Deus no coração de cada matéria e ensina o aluno como aprender e pensar por princípios. Então, a palavra de Deus, dentro de qualquer assunto que for ensinado, ela é o princípio por trás de tudo. Vamos colocar assim. Então, essa é a educação por princípios. A palavra de Deus, ela é central dentro, né, de cada assunto. A gente vai falar sobre aborto, a palavra de Deus está lá. A gente vai falar sobre violência, a palavra de Deus tem como base. A gente vai falar sobre ação social, sobre pobreza no mundo, sobre a guerra da Ucrânia. A palavra de Deus tem que ser central. Então, aqui define-se o quê? A educação por princípios. A gente vai aprender através dos princípios bíblicos. Então, dentro do currículo da escola dominical, a gente tem a Bíblia como central, que vai nortear todo o nosso estudo de qualquer tema que a gente for estudar. Então, esse currículo, geralmente, ele é definido por quem prepara o material da escola bíblica. No nosso caso aqui, específico, a gente tem a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu não estou com minha revista em mãos porque eu fiz uma viagem e esqueci a revista quando eu retornei. Então foi uma falha minha, a revista ficou, mas eu tenho a revista aqui no computador, tenho no celular, eu estou acompanhando. A CPAD lançou agora uma nova revista, que eu não comprei ainda porque não chegou na cidade. Houve um atraso no envio das revistas da CPAD que parece que é geral no Brasil inteiro. Eu não consegui comprar essa revista nova ainda, já era para ter comprado, mas não chegou aqui. Eu estou na capital, em Belém do Pará, e não chegou. No interior do Pará também não chegou. Então aqui a gente está sem a revista. Mas a revista, ela é pensada, estruturada por uma equipe qualificada que tem como objetivo traçar ali temas que são importantes para a vida prática do cristão. Nesse trimestre que a gente está encerrando, a gente estudou sobre as Sagradas Escrituras. Se você observar, teve um tema central e temas, né, vinculados àquele tema central, que nos direcionou para um ponto específico. Então teve toda uma organização, foi pensado, não foi feito de maneira aleatória. Da mesma forma, a próxima revista, o Sermão do Monte, a gente tem também um tema central, Sermão do Monte, uma passagem bíblica que vai ser estudada de maneira detalhada. Então, a revista da Escola Bíblica Dominical, ela tem algumas características. Eu tenho um material dado o meu curso, eu vou deixar essa aula disponível, que é conhecimento do assunto, e nessa aula eu falo sobre os tipos de revistas. Eu vou dar uma resumida aqui, porque assim, a gente tem algumas revistas que elas vêm com um tema, tá? Um tema específico. Tá? Por exemplo, o Desafio da Evangelização, foi uma revista do terceiro trimestre de 2016. Ela trouxe um tema. Na nossa revista atual agora, qual é o tema? Sobre a Bíblia. O tema geral é a Bíblia, né? Interpretação das Sagradas Escrituras. Então a gente vai estudar sobre a Bíblia, o tema principal. No caso dessa revista atual, a leitura bíblica em classe, ela serve mais como suporte. Se você observar, raramente o escritor da revista faz referência à leitura bíblica em classe dentro do conteúdo. Ela é mais um suporte. Então, é uma revista temática. A gente tem revistas que falam sobre doutrinas. Então, no quarto trimestre de 2017, teve uma revista sobre soteriologia, que falou sobre a obra da salvação. Então, essa foi a revista que falou especificamente de uma doutrina. E a gente tem, no caso, revistas que falam exclusivamente de um livro da Bíblia. No caso, teve uma lição do terceiro trimestre de 2013 sobre Filipenses. Então, teve outras aí. Recentemente, a gente teve o que? Reis, né? Falamos sobre Reis. Samuel também teve recente. Então, são revistas que vêm baseadas num livro da Bíblia, especificamente. Tem revistas que vêm baseadas o quê? Em personagens bíblicos. Teve uma revista antiga que falou sobre Elias e Eliseu, 2013. Eu fiz uma pesquisa rápida com algumas revistas antigas aí da CPAD e percebi que 46% são baseadas num tema, 36% baseada no livro da Bíblia, 11% baseada em personagens bíblicos e 7% baseado em doutrinas, uma doutrina específica ou várias doutrinas. Então a gente tem um padrão, no caso da CPAD, de publicar mais revistas baseadas em temas. A próxima revista, que é o Sermão do Monte, ela é baseada num trecho da Bíblia, no caso um texto bíblico.
Então, cada revista dessa vai exigir de você um preparo diferente. A revista que nós estamos encerrando, ela não foi muito baseada nos textos bíblicos, principalmente, tipo assim, um texto bíblico principal que vai ser exposto durante a lição. Não foi. Foi mais temática. Essa próxima revista, ela já vai ser assim, tem um texto bíblico, e aí você já vai entrar dentro do assunto explicando esse texto bíblico. Tá? Uma exposição do texto bíblico. Então vai exigir de você a capacidade de interpretação do texto bíblico, conhecimento de exegese, hermenêutica. Então a exigência é diferente. Então a gente tem que se preparar para isso. Então o currículo é organizado de uma maneira que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada, seja temática, seja dentro de um texto bíblico. Porque assim, mesmo a lição temática, ela tem muitos textos bíblicos que a gente precisa estudar. Então sempre a Bíblia é a base de tudo, certo? Então vamos continuar aqui, né, falando do nosso assunto da revista. O tópico 1.2, ele vai tratar dessa questão da transferência de conhecimento, né, que ele fala assim, ó. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo de verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, está errado aquela ideia de que o professor da EBD, o pregador, o pastor, é o dono do conhecimento e ele vai derramar o conhecimento sobre a vida das pessoas. Isso está totalmente errado. Eu vou separar aqui alguns livros já para me ler uns trechos. Então, assim, o conhecimento, ele não é assim propriedade de alguém. Você não pode ser o proprietário, dono do conhecimento. Não. O educador, seja ele cristão ou secular, ele está ali para facilitar o conhecimento. Tanto que algumas escolas hoje chamam de facilitador. É alguém que vai direcionar, é alguém que vai dizer o caminho. O aluno ele tem a capacidade de aprender sozinho, de correr atrás, de desenvolver esse conhecimento. O conhecimento do aluno, o conhecimento prévio do aluno, quando ele vai estudar um assunto novo, tem que ser utilizado. Então você vai ministrar uma aula sobre um assunto específico, procure saber o que o seu aluno já sabe desse assunto, para que ele possa usar esse conhecimento prévio como um motor de partida ali, né, para o novo conhecimento. Então o professor vai fazer esse direcionamento. Não é que o professor não vai estudar, não vai se capacitar, não vai aprender o tema. Não, o professor tem que fazer isso. Porque quando ele chega lá capacitado, ele vai ensinar o aluno o assunto novo, mas assim de tal forma que ele vai direcionando para que o aluno possa sair dali curioso para aprender mais e correr atrás do conhecimento de maneira mais geral. A escola bíblica dominical, diferente da escola secular, a gente não tem, muitas vezes, aquela frequência consistente dos alunos, a gente não passa prova, enfim. Mas você pode adaptar isso para a sua realidade, fazer com que o aluno, né, acompanhe as aulas, mesmo que ele não venha. Domingo que vem eu não venho. Não, mas estuda em casa, procura saber mais do assunto. Então você tem que se preocupar com o cotidiano do seu aluno. Então aqui, ó, na página 62 do livro aqui, de Andragogia, esse aqui, ó, Andragogia de Jesus. Ele fala da metodologia de ensino que transformou o processo educativo. Andragogia é o ensino para adultos. A pedagogia é mais para crianças, a andragogia é para adultos. E aqui na página 62 ele fala assim, a professora Gleides fala assim, ó, a aprendizagem é decorrente da mudança de olhar. Por isso, a tônica da aula deve estar focada nela. Isso demonstra que a aprendizagem ocorre quando, de fato, há transformação, quando o coração, a mente e o físico são alcançados de forma completa. Então, a aprendizagem ocorre quando tem o quê? Transformação. Então, você vai ali ministrar uma aula para o seu aluno, procurando ver aqui a transformação na vida dele. Nesse outro aqui, na página 112, também tem algo bem importante, ele fala assim, ó, para ser um professor eficiente, não basta dominar o conteúdo a ser ministrado, precisamos conhecer também aqueles a quem ensinaremos. Nosso interesse principal não deve ser só passar-lhe princípios, mas influenciá-los. Então, o professor da EBD tem que conhecer o cotidiano do seu aluno, tem que saber quem ele é, o que ele faz, onde ele trabalha, tem que participar da vida dele de forma mais completa, porque o seu ensino ele tem que ser mais direcionado ao cotidiano, à prática
do dia a dia. Não pode ficar só na teoria, tal, teorizando coisas que não têm conexão com a vida do seu aluno. Ele precisa aplicar os princípios que ele aprende na escola bíblica na sua vida cotidiana, no seu trabalho, aplicar nos seus estudos, na sua família, em tudo que ele fizer na vida. Então você, que é professor da EBD, tem que se preocupar com o cotidiano do seu aluno para que você possa passar para ele ali um ensino que tem aplicação prática. Vamos agora para o tópico 1.3, que fala assim, ó, o padrão ético e moral. Bem, quando a gente vai ensinar sobre a palavra de Deus, a gente vai entrar no aspecto da ética e da moral. No meu primeiro vídeo eu falei um pouco sobre ética e moral, aqui eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. A gente precisa entender o seguinte, que ética e moral tem a ver com as nossas ações práticas dentro da sociedade de maneira geral. Então, uma pessoa eticamente correta, uma pessoa moralmente correta, uma pessoa que age da forma correta, toma atitudes corretas e fala coisas corretas, trata com as outras pessoas do que é correto. Agora entra a questão, o que é certo e o que é errado? Nós temos aí um debate filosófico acerca disso. Tem um livro do Norman Geisler, está até ali, não vou pegar agora que está um pouco longe, o microfone aqui conectado, mas esse livro do Norman Geisler é chamado de Ética Cristã. É um livro muito bom, que trata desse assunto, um livro que eu recomendo você ler. Então a primeira parte dele é mais filosófica, a segunda parte é mais prática, ele faz aplicação, e ele fala lá do absolutismo e do absolutismo graduado. Então, o absolutismo afirma o seguinte, que as leis de Deus são absolutas, elas são válidas para todas as épocas e todas as culturas. Então, mentir é sempre errado, matar é sempre errado, adulterar é sempre errado. Então, são atitudes erradas que não dependem do ponto de vista. Só que a gente sabe que a nossa sociedade, ela ensina o relativismo. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para você, e o que é certo para você pode ser errado para mim, e depende do ponto de vista, e não existe certo e errado. Então o relativismo vem com essa ideia. Aqui no livro aqui da professora Gleides, na página 38, ela vai tratar desse assunto. Ela fala assim: interessante, porém, que ao relativizar a ética, se observa com espanto que ao mesmo tempo em que se refutam os valores absolutos, criam-se posicionamentos extremados, pois se cada um tem a verdade, então defende-se até a morte a bandeira da verdade levantada. O que ela está querendo dizer aqui? Quando a gente relativiza os valores absolutos, não existe mais certo e errado. E aí começa a surgir posicionamentos extremados, onde diz que não tem problema você cometer tal coisa, e você levanta essa bandeira e defende isso. A gente tem o caso hoje, por exemplo, do aborto. O aborto é um tema bem delicado, que tem alguns detalhes que a gente precisa pontuar. A gente precisa pontuar, eu ainda vou fazer um vídeo sobre aborto. Mas a gente sabe que abortar é tirar uma vida. E as pessoas levantam a bandeira a favor do aborto, relativizando isso aí, relativizando a vida, a importância da vida. Acaba tratando a vida como algo banal, algo totalmente banal. Então é um tema que, como eu falei, tem outras questões, né, que a gente entra na questão do aborto, né? Porque para mim o aborto ele tem duas questões a ser definidas. Primeiro, é moralmente correto abortar ou não? Biblicamente falando, não. É errado e é pecado. Isso é uma questão. Outra questão é a criminalização do aborto. Quais são as consequências da lei considerar o aborto como um crime? Que é uma outra questão que a gente tem que tratar separado, né? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes em relação a isso. Eu só quero falar sobre a questão moral e ética do aborto. Então, no caso, levanta-se a bandeira de que não tem problema nenhum matar a criança, né, que está dentro da barriga da mãe. Então isso é relativizar as verdades. O assassinato passou a ser relativizado. Não é mais algo absoluto. Então, é crime cometer um assassinato? Depende. Aí começa aquele negócio. Então isso é o relativismo. De maneira bem resumida aqui, né, sobre o relativismo. Tem mais um trecho aqui do livro que eu acho que vale a pena a gente detalhar. É até um trecho que ela cita aqui, o Norman Geisler, né, que fala sobre isso. Ele fala assim, ó,
A partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda, chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza são absolutas. Ou seja, se o próprio Deus tem um caráter moral imutável, todas as obrigações morais que vêm da natureza divina também são imutáveis. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas em todos os lugares. Eles precisam ser obedecidos porque Deus os prescreveu para todas as pessoas em todos os tempos e em todos os lugares. Isso é o quê? O absolutismo. As leis morais divinas são absolutas. A revelação geral de Deus contém mandamentos para todas as pessoas e a revelação especial declara a vontade divina específica para os cristãos. Entretanto, nos dois casos, a base da responsabilidade ética humana é a revelação divina. O ser humano que nunca ouviu o Evangelho, que nunca teve acesso à Bíblia, ele tem dentro do coração dele a moral divina que Deus colocou. Deus colocou a sua lei dentro do coração do ser humano. Romanos capítulo 1, Paulo detalha sobre isso. Então, mesmo a pessoa que nunca teve acesso ao Evangelho, essa pessoa, quando pratica um crime, quando faz algo errado, o seu coração acusa isso, a sua consciência acusa isso. Então, ele cometeu algo errado. Ele quebrou um padrão moral de Deus. Então, isso aqui é o que a Bíblia ensina sobre a questão da ética e da moral. Tem que ser valores absolutos. É claro que tem situações onde existe o quê? Conflitos éticos. Eu já fiz um vídeo sobre divórcio, que eu falei sobre isso, que no livro do Norman Geisler, ele considera como mais próximo da Bíblia o absolutismo graduado. O que isso significa? Que diante de um conflito moral, nós temos que tomar uma decisão. No caso, vou colocar aqui o caso do divórcio, que eu já falei lá no vídeo, que você pode assistir esse vídeo por completo no nosso canal. Vou deixar na descrição aí desse vídeo aqui o link lá. No caso de uma mulher que é espancada pelo marido, todo dia o marido bate nela. Então, nesse caso, o divórcio é a melhor saída. No caso, o divórcio é errado, é pecado, a gente toma isso como absoluto, o divórcio é errado. No entanto, nessa situação, para preservar a saúde física e mental dessa mulher, ela tem que optar pelo divórcio. O divórcio é uma opção para que ela preserve a sua vida. Então a gente tem o quê? O absolutismo graduado, tem níveis, é graduado. Eu tenho duas decisões a serem tomadas aqui. Eu entro num conflito moral. Eu tomo uma decisão que, de fato, é uma decisão errada, mas em prol de algo que está ali, no caso, pode resultar numa morte. No caso, é uma vida. Tá? Então, para preservar a vida. Eu tomo uma decisão moralmente errada para preservar uma vida. Então, isso são conflitos que a gente vai se deparar. Na Bíblia a gente tem exemplos disso, mas na nossa vida a gente vai se deparar com esses tipos de conflitos. Então as decisões são tomadas baseado no quê? Levando em consideração que as leis de Deus são morais e absolutas, mas tem momentos de conflitos que a gente precisa tomar uma decisão específica. Mas enfim, vamos continuar aqui dentro dessa questão, só levando em consideração que a gente vai negar por completo o relativismo e considerar as leis de Deus como absolutas, que nós devemos ensinar na escola bíblica. No tópico 2, a gente vai falar sobre educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Então aqui no tópico 2.2, objetivos da educação cristã. Aqui é citada a passagem da Grande Comissão, e é importante nós lermos essa passagem, aqui em Mateus capítulo 28, e versículo 19, fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus ele manda a gente ir e ensinar todas as nações. Se a gente for observar, Jesus não manda pregar, ele manda ensinar. Não é que a gente não vai pregar, até apesar de que a pregação e o ensino muitas vezes acabam se misturando e ali a gente tem poucas diferenças entre um e outro. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que toda pessoa que toma uma decisão de mudar de vida, de crer nele, essa pessoa precisa aprender o que Cristo ensinou.
No caso aqui dos apóstolos que estavam com Jesus, eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus. Agora vocês vão pegar o que vocês aprenderam e vão ensinar a todos aqueles que tomaram essa decisão de me servir. Então o ensino vai ser a base da pregação do Evangelho. Através do ensino é que as pessoas serão transformadas. O ensino o quê? Das minhas palavras. Não é ensinar qualquer coisa. Tá? É ensinar todas as nações baseado o quê? Aí, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entende? Não é ensinar qualquer coisa. É ensinar tudo que Jesus ensinou. Então, a missão da igreja é reproduzir os ensinos de Cristo, que são úteis para todas as áreas da nossa vida. O que Jesus ensinou é tudo que nós precisamos para viver bem nesse mundo. Tudo que nós precisamos para nos relacionar bem com as outras pessoas, para ir bem no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas decisões éticas. Jesus, ele ensinou tudo o que nós precisamos e esse ensino está à nossa disposição através da sua palavra, que é replicada e ensinada por cada um que se dispõe nessa obra de ser um educador cristão. Certo? Então, vamos para o 2.3, que fala da capacitação dos alunos. Aqui entra a questão, que eu comentei no começo, assim, será que todas as pessoas têm a capacidade de aprender a interpretar a Bíblia? Aqui o escritor da revista ele fala assim, ó, essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e contexto histórico e literário. Falar a verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de ver o meu pai, que só tem a 8ª série, é um cara muito inteligente, bem esperto, gosta de ler a Bíblia, mas eu tenho dificuldade de ver ele aplicando no estudo bíblico regras gramaticais e contexto histórico e literário. Eu tenho essa dificuldade de ver ele fazendo isso. Meu pai ele ensina na igreja, ele prega, ele já foi dirigente, professor da IBD, mas ele nunca teve essa formação teológica mais assim estruturada. Ele nunca leu na vida um livro, por exemplo, de interpretação bíblica, né? Isso aqui que eu já indiquei para vocês várias vezes, Entende o que Lês, do Gordon Fee. Tá? Eu nunca vi meu pai sentar para ler um livro desse de interpretação bíblica. Meu pai, eu também nunca vi ele assistindo um vídeo no YouTube sobre interpretação bíblica. Não é muito, assim, ele não é muito de estudar. A gente sabe que a maioria do povo brasileiro não é muito de ler, né? O brasileiro, enfim, não é muito de ler. O escritor da revista coloca aqui sobre leitura, né? Ele fala assim, que a leitura e o aprendizado, que ele fala assim, ler é aprender. O povo brasileiro, de maneira geral, não é muito de ler. Eu creio que as pessoas que estão me assistindo agora sejam diferentes. Eu imagino que seja diferente. Eu imagino que você que está me assistindo goste de ler. Se você não gosta, comece a gostar agora. Comece a criar o hábito de ler. Né? Mas, enfim, a leitura de livros, extras e tudo mais vai abrir nossa mente para fazer a interpretação das Escrituras. A questão toda é, e essas pessoas que não têm o hábito de ler, como o exemplo do meu pai, ou o exemplo de qualquer uma outra pessoa, ou quem sabe até mesmo alguém que não sabe ler. Será que alguém que não sabe ler, ela vai crescer na vida espiritual conhecendo o Evangelho? Então a gente tem que levantar esses questionamentos. Talvez isso não seja a realidade de quem mora na capital. Na capital, geralmente, a grande maioria das pessoas já sabem ler. Mas, assim, eu tiro aqui pelo interior do Pará, que eu ando no interior do Pará, tem muitas igrejas simples na zona rural que uma boa parte dos irmãos não sabem ler. E aqueles que sabem ler muito mal. Então a gente tem realidades diferentes no nosso Brasil. Então, assim, será que essas pessoas elas conseguem aprender do Evangelho, aprender de Cristo, mesmo com essas limitações? Eu defendo a ideia que sim. Primeiro, Deus cobra de cada um segundo a sua capacidade. Eu não vou lembrar agora os versículos que falam sobre isso. Quando a gente fala de dons espirituais, a gente toca nesse assunto. Mas cada um será cobrado de acordo com a sua capacidade. Eu acho que a parábola dos talentos ilustra bem isso. Lá em Mateus 25, versículo 15, fala assim, ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe.
Vale ressaltar que talento aqui não é dons e talentos, não tem nada a ver, tá? Talento aqui é uma quantidade de dinheiro. Essa parábola aqui muitas vezes ela é interpretada errada por causa desse nome, talento aqui. Então Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Não vou explicar a parábola por completo aqui, mas é cada um segundo a sua capacidade. Então Deus trata com as pessoas de acordo com a capacidade de cada um. Então aquele irmãozinho que é mais humilde, mais simples, que não teve tanto estudo, que tem uma leitura limitada, Deus vai tratar com ele segundo a capacidade dele. E nós que somos professores da EBD temos que, assim, a obrigação, pode-se dizer, de ensinar o mínimo possível de princípios de interpretação bíblica, adaptado para a realidade daquele irmãozinho. Tá? E aquele que tem um estudo superior, que tem mais capacidade, Deus vai cobrar mais dele. Então ele tem a capacidade de comprar um livro, de estudar, de se preparar. Então cada cristão tem que parar para pensar assim, qual é a minha capacidade? Aquilo que Deus me deu, de acordo com a minha capacidade, o que eu posso usar para crescer no reino, para aumentar o reino, para, enfim, né, para contribuir no reino. Então cada um vai olhar segundo a sua capacidade e usar essa capacidade para crescer no reino de Deus. Outra observação que eu posso fazer, né, em segundo lugar, eu coloco assim, que todo cristão, mesmo aquele que não sabe ler e aquele que sabe ler muito e tem muito estudo, ele tem o auxílio do Espírito Santo. Então a gente tem que aprender a depender do Espírito Santo para entender as verdades bíblicas. A gente tem que aprender a depender. Então o Espírito Santo ele vai nos ensinar. Muitas vezes a gente começa a estudar muito, começa a aprender muito, começa a ficar um pouco arrogante e não quer mais depender de Deus. Temos que ter humildade nesse sentido. Então o Espírito Santo é para todos. E terceiro, nós temos hoje muitos recursos que vão nos auxiliar a aprender mais da palavra de Deus. Então, como eu falei, eu tenho bacharelado em teologia, especialização em interpretação bíblica, mas eu preciso de um livro, de um recurso. Então eu comprei um livro que é um comentário exegético de Mateus que trata sobre as passagens de Mateus de maneira mais profunda. Aquele irmãozinho mais simples, que quem sabe não vai ter, né, condição financeira ou quem sabe até condição assim de preparo mesmo teológico para entender um livro como esse, pode recorrer a um audiobook, a um vídeo no YouTube de algum pastor conhecido que explica a passagem, entende? Pode recorrer a recursos para aprender a passagem bíblica. Então nós temos muitos meios para isso. Então cada um de acordo com a sua capacidade, pode ser capacidade financeira também, tá? Porque nem todo mundo tem a capacidade financeira de comprar livros. É caro um livro desse, nem lembro quanto foi, mas acho que foi mais de R$100, não estou lembrado. Entende? Foi muito caro. Entende? Então, assim, nem todo mundo tem essa capacidade financeira, às vezes capacidade tecnológica, recursos, internet para assistir vídeos no YouTube. Nem todo mundo consegue pagar um plano de internet. Então, cada um vai ser analisado e julgado por Deus de acordo com a sua capacidade. Não é que você vai ser condenado por isso, mas nós temos que usar os recursos que estão ao nosso alcance para aprender mais da palavra de Deus. Aí, nesse sentido, sim, todos os cristãos têm, sim, a capacidade de se aprofundar na palavra de Deus e ter mais conhecimento da palavra de Deus através da educação cristã. Para encerrar, só uma palavrinha sobre leitura, tá? A questão da leitura. Porque, assim, muitas pessoas têm dificuldade para ler. Eu entendo perfeitamente. Eu vou tirar aqui a questão da dificuldade, que a pessoa não teve uma boa educação e aí tem dificuldade realmente de entender um texto, de fazer uma interpretação. Nesse caso, você vai procurar, sei lá, voltar para a escola, vídeos, alguma coisa para desenvolver essa sua leitura. Tá? Eu vou colocar aqui alguém que sabe ler, que lê bem, que tem sei lá, que sabe ler bem, mas não tem tempo, vamos colocar assim. O problema é o tempo. A gente passa muito tempo em rede social, a gente passa muito tempo vendo televisão, a gente passa muito tempo à toa fazendo coisas que não são úteis, e depois a gente reclama que não tem tempo para ler um livro, para ler a Bíblia. Eu acho que é questão de prioridade. Comece a priorizar a leitura de um livro. Chega em casa, toma um banho, antes de ligar a televisão, pegar o celular para olhar a rede social, pegue um livro e leia pelo menos 30 minutos. Olha, um livro desse aqui, sobre educação cristã, excelente esse livro, 120 páginas. Eu creio que meia hora de leitura você lê 15 páginas. Eu creio que lê.
Tá? Em 10 dias você vai ler ele todo. Tá? Então você consegue ler 1 ou 2 livros por mês se você tirar 30 minutinhos de leitura. Antes de dormir, pega 30 minutinhos, em vez de ficar mexendo no celular, que o celular atrapalha o sono, leia um livro. Vai para um banco, para a fila de um banco, para a fila de alguma coisa, leve um livro na bolsa. É muito mais produtivo você estar lendo um livro do que você estar mexendo no celular. Então, eu acho que é questão de prioridade, uma atitude. Tome a atitude de começar a ler. Comece a comprar livros, comece a pesquisar sobre leitura, procure o seu gosto literário. Pode ser livro de teologia, mas pode ser livros de literatura, pode ser livro de uma área técnica que você quer aprender algo novo. Não sei. Crie o hábito de ler. Eu tenho certeza que vai ser assim, a sua vida vai ser diferente. Eu vou deixar um vídeo meu aqui também na descrição falando sobre leitura, como ler mais. Eu gosto muito de ler e indico muito livros aqui, então acompanhe esse material que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então é isso, eu vou encerrar aqui. Só lembrando que essa aula ela tem a ver com seus alunos, é para a sua vida, claro, você aplica na sua vida, mas tem a ver com seus alunos. Incentivar os seus alunos a aprender mais da palavra de Deus. Voltando um pouco aqui à questão da leitura, faça um desafio para os seus alunos sobre, sei lá, leitura da Bíblia, vamos ler tal livro da Bíblia durante essa semana, ou então indique algum livro, ou então, não sei, peça para os seus alunos trazerem livros de casa, de qualquer tema, né? E ali vocês trocam os livros entre si, e cada um leva um livro para casa para ler, e daqui a um mês fazer um resumo do livro. Enfim, tenta fazer alguma coisa, alguma atividade prática nesse sentido. Tenho certeza que vai ser uma bênção, e você vai mudar a mentalidade dos seus alunos com relação a esse assunto. Amém? Então encerro aqui. Você que quer conhecer mais do EBD em Foco, acesse nosso site ebdemfoco.com. Tenho certeza que lá você vai encontrar tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.